Desde a entrada do pecado desse mundo, ou seja, desde quando nossos primeiros pais pecaram e se afastaram do plano de Deus, só existem duas posições possíveis. Ou estamos ao lado de Deus, ou estamos contra Ele. Ou vamos obter a vida eterna, ou vamos ser extintos para sempre, a morte eterna. O resultado depende da escolha de cada um. E veja, esse resultado depende da escolha, depende do arbítrio de cada um, do julgamento de cada um. Isso a Bíblia chama de livre-arbítrio. As batalhas para a ocupação da terra, da promessa, estavam sujeitas às leis de guerra, contidas em Deuteronômio 20. Nessas leis de guerra compreendiam também a possibilidade de escolha. Veja Deuteronômio 20, 10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecerás a paz. Essa era para cidades de longe, as cidades que estavam no entorno de Canaã. Ofereceriam a paz, e a paz significaria servidão, trabalhos forçados. Ou se essa nação agora escolhesse a guerra, ela deveria ser totalmente destruída, todos os habitantes e os animais. Veja, era uma posição radical. Ou vocês querem a paz, ofereça a paz. Se eles escolherem a paz, terão a paz, mas a paz enquanto servidão. E se não quiserem a paz, vão ser totalmente destruídas. Isso valia para as cidades que estavam no entorno. Porém, para as cidades localizadas no território de Canaã, naquele território que nós vimos estava absolutamente poluído da idolatria, não vão deixar vida tudo que tem fôlego. Vai haver uma destruição total. Estou lendo Deuteronômio 20, dos versos 15 a 18. Uma palavra para isso, a palavra é herém. Herém quer dizer tudo que está condenado, amaldiçoado, entregue à destruição. Para que isso? Por que isso? Para que esse povo, se vivesse, não corrompesse o povo de Deus. Se esse povo permanecesse vivo, eles podiam corromper o povo de Deus. O povo de Deus poderia se inclinar para aquelas práticas idólatras. Dizia ainda a lei de guerra: não vai destruir o arvoredo, não vai destruir o alimento. E se precisar de árvores para construir as torres de guerra ou os baluartes, poderão usá-las, mas não árvores frutíferas. Poderão usá-las até a conquista total. Em Deuteronômio 13, versos 12 a 18, encontramos o seguinte: o juízo e a punição capital para os promotores da idolatria no povo de Deus. Bem, a gente estava vendo até aqui o povo ímpio sendo destruído, mas agora o povo de Deus, porque no povo de Deus também ia se encontrar o mal, e a guerra santa, irmãos, era contra aqueles que praticam a iniquidade, contra os pecadores, sejam eles povos ímpios, totalmente ímpios, ou aqueles que no povo de Deus praticassem a iniquidade. Como é que isso devia ser feito no povo de Deus? Havia de se fazer uma investigação detalhada. E se comprovasse através da indicação que aqueles no povo de Deus estavam promovendo a idolatria, se isso fosse verdade, eles deviam ser mortos, eles e seus familiares e seus animais. Também a palavra herém se aplicava a eles. Josué efetuou a obra de destruição da idolatria e de todos os idólatras, como ordenara o Senhor Deus de Israel, conforme está em Josué 10, 40. A guerra e a ocupação da terra eram determinadas pelo Senhor e faziam parte do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Não era simplesmente uma guerra de conquista, não era uma guerra étnica, mas era uma guerra espiritual, a guerra do conflito cósmico entre o bem e o mal. O texto hebraico usa um termo para descrever a destruição de pessoas na guerra, herém. Essa palavra se refere ao que é condenado, amaldiçoado ou entregue à destruição. Ela se refere a colocar pessoas, animais ou objetos inanimados de maneira completa e irrevogável dentro do domínio exclusivo de Deus, o que na guerra envolvia, na maioria dos casos, sua destruição. Precisamos de entender o contexto da prática do herém, como a eliminação de um povo no contexto da guerra à luz do conflito de Yahvé
com as forças do mal, onde o seu caráter e reputação estão em jogo. Não era simplesmente uma batalha terrestre, mas era uma das batalhas do grande conflito entre o bem e o mal. A prática da destruição total descreve o justo juízo de Deus contra o pecado e o mal. O Senhor delegou a execução de parte do seu juízo à sua nação escolhida, o antigo Israel. A entrega à destruição estava sob o rígido controle teocrático, limitada a certo período da história e a uma área geográfica definida. Veja, não era uma guerra para se repetir, era a guerra para aquele momento histórico, para aquele momento da tomada, da ocupação de Canaã e para aquela região, a antiga Canaã. As pessoas entregues à destruição foram aquelas que se rebelaram contra os propósitos de Deus e o desafiaram, rejeitando todo o arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruí-los não foi arbitrária, nem foi nacionalista. Deuteronômio 13 mostra que também Israel poderia ser destruído caso praticasse a idolatria. Além disso, Israel poderia esperar o mesmo destino se decidisse adotar o mesmo estilo de vida dos cananeus. À primeira vista, poderia parecer que cada lado da guerra divina tinha seu futuro pré-definido. Os israelitas herdariam a terra e os cananeus seriam destruídos. No entanto, havia a possibilidade de ir de um lado para o outro, como vemos nos casos de Raabe, Acã e os gibeonitas. Sim, havia uma guerra cósmica, havia uma guerra agora, uma guerra santa entre o bem e o mal. Uma guerra orientada pelo Senhor Deus para um território definido, para um momento histórico definido. Bom, então os cananeus vão ser sempre destruídos e os servos de Deus vão ser sempre abençoados e ocuparão a terra? Não, havia a possibilidade, pelo livre-arbítrio, de mudar de um lado para o outro. O privilégio e a responsabilidade do livre-arbítrio. Portanto, as pessoas não eram arbitrariamente protegidas ou destruídas. Aqueles que se beneficiavam do relacionamento com Yahvé podiam perder essa condição privilegiada, caso se rebelassem, e aqueles que seriam entregues à destruição poderiam se submeter à autoridade de Yahvé e viver. Portanto, o livre-arbítrio é que definia qual seria a condição, ou condição de estar salvo, ou a condição de ser extinto. Isso vale para nós, irmãos. Essa é uma escolha diária. Cada dia, cada momento, nós devemos estar escolhendo entre fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Onde ter o Senhor como nosso Deus, nosso Senhor, e o adorarmos, ou temos ídolos. Quais sejam eles, ídolos que se colocam à frente de Deus na nossa vida. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma grande bênção, irmãos, é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. As nossas escolhas é que vão definir o nosso futuro eterno ou a extinção junto com Satanás e o mal.